Queridos amigos do canal Na Estrada com Cristo, mais um vídeo aqui do passeio para Jundiaí. Eu sempre procuro um lugar onde a natureza domina, onde a natureza está presente, e vocês podem ver a beleza desse lugar. Estou aqui um ambiente que me traz muito prazer. E estradinha de terra, estradinha sem asfalto. E como nós estamos estreitando a nossa amizade, mesmo que à distância, se bem que eu já conheço alguns amigos que assistem o meu canal, eu resolvi falar um pouquinho da minha pessoa. Meus irmãos, eu sou cearense, nasci no dia 20 de julho de 1977, em sítio Boa Esperança, na cidade de Mombaça, Ceará, a 300 quilômetros da capital Fortaleza. E vivi até o ano de 1989. Quando eu tinha 12 anos, eu vim embora para São Paulo com a minha família. Com 24 anos eu casei com a minha esposa, que está comigo há 19 anos. A Érica de Moura. Falei ela em namoro no dia 1º de janeiro de 2001. 1h da manhã, na travessa da Tuparetama com a Nicolas Bravos, em frente ao barzinho da Zélia. 1º de janeiro de 2001. Falei a minha esposa Érica em namoro. Com 10 dias fiquei noivo e com menos de 3 meses nos casamos. Namoro e noivado não demorou nem 3 meses. E casamos. Eu tenho 42 e a Érica é mais nova do que eu, ela tem 34 anos. E nós temos 2 filhos. O Matheus tem 18 anos e a Beatriz tem 15. E o nosso animal de estimação é a Mel, a nossa cachorra. E falando um pouco também da minha vida espiritual, eu fui obreiro de uma igreja muito grande brasileira, uma denominação, porque igreja é outra coisa. Depois nós falamos sobre isso. E fui cooperador, dei aula na escola dominical, cheguei até o presbítero, até ser presbítero nessa igreja. A palavra presbítero é o mesmo que ancião ou bispo, depende muito da denominação. Então cheguei ao presbitério, ajudei a dirigir igrejas, congregações e me formei também em teologia. Então eu fiz o bacharelado em teologia e fora isso fiz vários cursos na área espiritual. Mas com o tempo eu percebi que na realidade a religião ela excluía muito as pessoas. Que a religião não se parecia com Jesus Cristo. E eu fui ler a Bíblia em casa. Comecei a ler a Bíblia. Vou mostrando a natureza enquanto vou narrando. Comecei a ler a palavra de Deus. Comecei a ler os evangelhos de Jesus Cristo. E percebi que aquilo que os pastores 99% ensinam não se parece com o que Jesus Cristo ensinou na Bíblia. Para começar, qual foi a religião que Jesus fundou? Nenhuma. Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então eu percebi que as atitudes de Jesus eram diferentes da denominação. Na verdade, as atitudes de Jesus é diferente de todas as religiões, porque ele nunca fundou religião. Ele pregou o amor. E se você disser, Cícero, qual foi a única igreja que Jesus fundou? Eu vou dizer o nome dela. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Aí eu digo, pode ser debaixo de um pé de mexerica, num bananal, na garagem da sua casa, em volta da sua mesa. Igreja não é feito de blocos de alvenaria. Igreja é onde tem gente boa de Deus reunida em nome de Jesus. Aí eu fui perceber também que as igrejas que tinha no Novo Testamento, você pode ver, era o nome da cidade. Você pode ver quando Paulo escreve a igreja que está em Coríntios,
a igreja que está em Gálatas, que está na cidade de Colosso, a igreja dos Colossenses, dos Filipenses, dos Tessalonicenses. Então não existia isso que a gente vê hoje em dia. Esses nomes de denominação, que eu não quero ficar citando, mas tem um monte de denominação no país. O nome era a cidade. Por isso que quando você percebe, leia Paulo escrevendo para a igreja de Coríntios, ele diz: eu escrevo essa carta para a igreja que está em Coríntio. Então, quem era o pastor, ou o bispo, ou o presbítero, seja como queira falar, o ancião? Era o homem mais maduro da cidade que conhecia o evangelho. Então a casa dele era a igreja. Aí eu fui entender tudo isso, pesquisar. Através disso conheci um irmão chamado Caio Fábio. Conheci também o irmão Ed Renekiewicz e outros irmãos que me inspiraram e me ensinaram a entender mais profundamente sobre o evangelho de Cristo. Foi aí que eu comecei a trabalhar fora do sistema. O que é fora do sistema? Eu sou um pastor de almas. Eu prego de graça e por amor. Até os meus cursos da palavra de Deus eu dou gratuito. Só para vocês saberem. Eu ensino a palavra de Deus gratuitamente. Algum irmão da Igreja de Cristo em Santana de Parnaíba que está me assistindo agora, se não for assim, pode comentar. Porque eu sou um homem de coração e de vida sem segredos, a não ser as minhas intimidades. Bom, então eu conheci esse sistema, eu conheci uns pastores, alguns homens de Deus que também pregavam de graça e por amor. E que na verdade fui perceber que a igreja é onde tem gente boa de Deus. Então hoje eu moro na cidade de Santana de Parnaíba. E na minha casa tem uma sala bem grande, um salão grande, que é o local de reunião dos discípulos de Jesus. Ali se reúne a Igreja de Cristo que está em Santana de Parnaíba. Então como que é o nome da igreja, Cícero? Aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o nome da igreja que Jesus fundou? Não tem. Então o que é uma igreja? É aonde tiver gente boa de Deus, coração sincero, reunida em nome de Jesus. Então atualmente eu, Cícero Torres Rodrigues, pastoreio, sou o mentor da Igreja de Jesus Cristo em Santana de Parnaíba, onde eu moro. E se eu se mudar para a cidade de Mombaça, no Ceará, eu vou dirigir a Igreja de Cristo que está em Mombaça. E essa igreja é formada por pessoas que amam Jesus Cristo e amam o próximo. A minha comunidade, ela prega sem fins lucrativos. Eu prego por amor e de graça. E ao mesmo tempo faço missões. Essas viagens que você vê de moto, a maioria são viagens missionárias para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Então, eu procuro andar parecido com Jesus. Aí eu te faço uma pergunta: Jesus ficava dentro de um templo pregando? O que é o templo de Jesus? Ele mesmo disse: nós somos o templo do Espírito Santo. Como que era a vida de Jesus? Ele ficava num lugar parado ou ele saía pregando o evangelho nos povoados, nas cidades, nos corações que precisavam ouvir a palavra? Então, essa é a minha atitude. Sou discípulo. Discípulo é alguém que está debaixo da disciplina de um mestre. Então, hoje eu pastoreio a Igreja de Cristo em Santana de Parnaíba e prego o evangelho em várias partes do Brasil, viajando de motocicleta. Um pouquinho da vida do irmão Cícero para vocês, com muito amor e com muito respeito. Ok? Paz e bem.